Saudações, meus caros. Conteúdo novo, vídeo novo então. Esse que é um dos conteúdos mais complexos que a gente tem para trabalhar na escola, dentro da disciplina de História, mas é um dos mais importantes também, a Revolução Francesa. Então a gente vai começar com uma introdução básica. Nesse vídeo eu vou apresentar os antecedentes, o que estava acontecendo na França antes da Revolução e quem são as pessoas que participam da Revolução. Então a gente não vai entrar, por enquanto, nos fatos, nos eventos da Revolução em si. Bom, essa imagem aqui já é uma introdução dos eventos iniciais da Revolução. Como eu falei, a gente não vai ver aqui a questão da tomada da Bastilha, mas esse vídeo é essencial para entender por que esse e outros eventos vão acontecer a partir de 1789. Então, a primeira coisa é entender qual era o contexto, como estava a sociedade e a economia da França no século XVIII, ou seja, nesse século que vai terminar com a Revolução Francesa. Então, é importante entender que nesse contexto a gente tem uma França que está em transformações. Ao mesmo tempo que a França tem uma série de características que permaneceram da Idade Média, a gente tem rupturas, ou seja, a gente tem mudanças bruscas que vão acontecendo um pouco antes do século XVIII, mas que nesse momento são cada vez mais evidentes. Então, começando pelas permanências, o que a gente tem da França medieval ainda nesse século XVIII? Bom, primeira coisa, as relações entre os senhores feudais, os nobres, os donos de terra e os camponeses essas relações continuam baseadas no sistema feudal. Ou seja, naquela interação, naquela troca em que o nobre fornece, deixa aquela família camponesa morar nas suas terras, usar aquelas terras para o seu sustento, e em troca aquele camponês vai ter que trabalhar para o nobre, vai ter uma série de impostos, de obrigações que ele vai ter em relação ao nobre. Então, claro, esse sistema em relação à Idade Média, a gente tem uma suavização, não é aquela coisa tão pesada quanto na Idade Média, mas a estrutura permanece. A ideia de que o nobre é o dono da terra e o camponês deve obediência a ele continua até esse momento. Segunda característica importante é um conjunto de privilégios que tanto o clero, ou seja, os membros da igreja, tanto o alto clero quanto o baixo clero, tanto o bispo e o papa, quanto o padrezinho de uma pequena paróquia, eles formam o clero. E também a nobreza são os dois grupos que continuam sendo privilegiados, que têm poderes políticos, ou seja, que conseguem interferir na política do reino, e que tem as suas vantagens econômicas. A principal, não pagar imposto. Aí entra a questão, olha, como o reino se sustenta? Bom, principalmente a partir dos impostos pagos pela população. Como é que um governo vai se sustentar até hoje? A partir disso. Então, toda a sustentação econômica do governo francês era feita basicamente pelo povo não clero e não nobre, que era a grande maioria da população. E junto com isso, a gente tem uma estrutura política que ainda exclui o povo. Como eu falei, os nobres, nesse contexto ainda do absolutismo, eles participam da política como conselheiros, como funcionários do rei, eles têm um peso político nas decisões do reino, e o clero também. A Igreja Católica ainda tem uma força muito grande na política europeia como um todo,
E os bispos, os arcebispos, o alto clero era importante, ele tinha que ser considerado nas decisões do rei ainda nesse momento. Então, essas estruturas da nobreza e do clero são as grandes marcas dessas permanências medievais. Mas, ao mesmo tempo, já desde o fim da Idade Média, a gente começa a ter um desenvolvimento de um outro lado, que no século XVIII na França vai realmente, digamos assim, se completar, que é a burguesia. E como essa burguesia se desenvolve? Bom, a partir dessa primeira grande ruptura que vai se desenvolvendo, que é o crescimento econômico das cidades, basicamente. A industrialização começa na Inglaterra, mas no século XVIII ela está chegando na França. Então, no século XVIII a gente tem o começo da industrialização na França. Ao mesmo tempo, nesse momento, a gente vai ter um grande crescimento comercial no século XVIII ali. E aquele crescimento urbano que veio desde o fim da Idade Média e um momento de cidades cada vez maiores dentro da França. E essas transformações, desenvolvimento industrial e o crescimento comercial principalmente, vão dar origem a essa burguesia. Bom, quando a gente fala do termo burguesia, do conceito de burguesia, a gente tem que fazer uma pequena explicação aqui. Quando a gente fala de burguesia, a gente pode estar falando de duas coisas diferentes. Quando a gente fala de burguesia, principalmente ali no final da Idade Média, a gente pode estar se referindo às pessoas que viviam nos burgos, que é o termo alemão para cidade. Então, por algum tempo, burguês era simplesmente alguém que vivia nas cidades. Mas com o desenvolvimento do capitalismo e o processo de industrialização, o conceito de burguesia, de burguês, ele passa a definir as pessoas que são donas do seu sustento, as pessoas que são donas dos seus meios de produção. Então, o dono de uma loja, ele é o dono do seu sustento na cidade, então ele é um burguês. O dono de uma fábrica, ele é o dono dos meios daquela produção para ter lucro, então ele é um burguês. Então, simplificando, essa é a ideia básica de burguesia. Nesse contexto, principalmente comerciantes e donos de fábricas, de pequenas e mesmo de pequenos centros de artesanato dentro da França nesse momento. Então, essa burguesia no século XVIII ela já está bem estabelecida. Já tem uma clareza de uma elite comercial e de um grupo de comerciantes, mesmo que não seja da elite, que estão organizados na França. E o outro grande elemento de ruptura, que se dá principalmente ali no século XVIII, mas que vai seguindo, mesmo depois da Revolução, é o Iluminismo. Essa mudança cultural, filosófica que a gente vai ter. Um conjunto de pensamento que em alguns casos vai contestar, em alguns casos vai fortalecer a monarquia. Mas o fato é, essa filosofia vai refletir sobre a política, vai refletir sobre essas estruturas sociais. Então o iluminismo vai trazer questionamentos sobre o papel do rei, sobre a organização da sociedade, sobre a organização política dos países desses filósofos que vão surgindo. Então a gente vai ter um movimento iluminista em países diferentes da Europa e mesmo nos Estados Unidos, mas na França o contato desses filósofos com o absolutismo, com a contestação tanto do rei quanto da relação povo-rei, vai ser uma das bases dessas obras. A gente vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso.
Então agora umas imagens para ilustrar esse contexto do século XVIII. Essa aqui é uma gravura de Paris. Vocês podem ver aqui na ilustração é para mostrar uma rua comercial de Paris. As pessoas aglomeradas aqui, bancas de feiras e vários relatos que tu tem até do contexto do começo da Revolução marcam bastante a presença da população nessas feiras no meio das vias públicas. Então Paris era uma cidade extremamente populosa nesse momento, com uma vida comercial bastante ativa. Esse é o rei Luís XVI, é o rei que vai ser derrubado com a Revolução. E esse é um dos principais filósofos do iluminismo francês, Montesquieu. Bom, eu não vou entrar em detalhes sobre o iluminismo, eu não vou entrar em detalhes em nenhuma das teorias iluministas, mas uma das principais colaborações de Montesquieu é pensar a questão da divisão dos poderes. Ou seja, é pensar numa organização política que meio que vai dar as bases para a nossa divisão política atual, a ideia dos três poderes que a gente tem hoje: executivo, legislativo e judiciário. A ideia de que o rei não deve organizar toda a administração do país sozinho. E um outro filósofo extremamente famoso, fundamental para o iluminismo, Rousseau, que tem basicamente a ideia do contrato social, que vai dizer o quê? Olha, nós, quando nós vivemos em sociedade, falando de forma bem resumida, bem simplificada, nós estabelecemos um acordo entre nós. Meio que um acordo de não agressão, um acordo de respeito mútuo e um acordo, principalmente, de que vai existir um governo que vai ser um mediador entre nós. Vai ser meio que um árbitro entre as nossas relações. Então, para ele, o governo nada mais é do que um representante dessa vontade do povo. Então, nós temos um contrato com o governo. Nós não somos simplesmente servos daquele governo. Ou seja, aqui entra uma contestação direta de um poder absoluto do rei. Não que não deva existir um rei, né? Uma ideia assim de democracia como a gente conhece, mas já é uma contestação forte, direta, contra o poder absolutista. Bom, então todos esses elementos misturados, essas permanências, esses privilégios da nobreza e do clero, e ao mesmo tempo essa incomodação da burguesia e do povo como um todo de não fazer parte do poder, de estar sustentando o governo sem participar dele, tudo isso está misturado. O iluminismo está ali também para trazer essas contestações de uma forma mais intelectual, com embasamento mais teórico, mas a gente precisa de um gatilho. A gente precisa de algo que impulsione as contestações. Não bastava as pessoas estarem descontentes com o rei e com a nobreza. Era necessário algo que fosse: chega, olha, acabou, o gatilho. Então a gente tem três principais características desse contexto pré-revolução que vão ser o basta. Primeiro, uma crise econômica que tem alguns elementos. Primeiro, a questão das secas. Em 1785 e 1788, a gente vai ter grandes secas que vão prejudicar muito a economia francesa, porque ela ainda dependia muito da agricultura. A economia francesa tinha um comércio forte, tinha uma industrialização que estava se desenvolvendo, mas a agricultura ainda era fundamental. Então essas duas secas quase que em sequência abalam muito a vida dos camponeses, a vida dos nobres e a vida da população da cidade também. Junto com isso, a gente tem um gasto grande das cortes que não diminui.
A gente espera que numa crise o governo, qualquer governo, né, a gente espera que comece a economizar, comece a fazer sua parte para passar por uma crise, mas isso não aconteceu na França. A corte, as pessoas próximas ao rei, a família real, continuam mantendo seus altos gastos. Isso, além de aumentar a crise, além de fortalecer a crise, foi mais um elemento de revolta para a população. E, por fim, um dos grandes elementos que vai servir como contestação, que vai mostrar para a burguesia as péssimas condições políticas em que eles estavam, foi um acordo que foi feito alguns anos antes da Revolução, um acordo do governo francês com o inglês, que permitia, que facilitava bastante a entrada dos tecidos ingleses na França. Então, a partir disso, vários burgueses acabam quebrando. Lojas, fábricas de tecido acabam quebrando na França porque eles não conseguiam competir com o preço da mercadoria estrangeira, da mercadoria inglesa que entrava no país. Então, ali a burguesia viu que, basicamente assim, olha, o rei não está preocupado com a gente. O rei não está preocupado com os nossos interesses. Então, essas três coisas se somam e vão levar a essa imagem aqui da direita, que eu vou explicar futuramente, quando a gente entrar na parte do começo da Revolução, que é a convocação da Assembleia Geral dos Estados, a Assembleia dos Estados Gerais dentro da França, em que o rei convoca deputados representantes dos três estados, o clero, a nobreza e o povo, para decidirem o que vai ser feito nesse momento de grande crise. Então é a partir dessa assembleia que a gente vai ter a revolução. Bom, como eu falei, a gente não vai entrar nas ações da revolução propriamente ditas, mas ainda falta apresentar então os atores, ou seja, quais são os interesses dos grupos sociais que estão envolvidos com a revolução. Então a gente pode dividir a sociedade francesa em dois grandes grupos. De um lado, a gente tem um pequeno grupo de algumas pessoas privilegiadas que não pagam impostos, que têm acesso facilitado às terras e que têm participação política do governo francês. O primeiro estado, que é o clero, a igreja, e o segundo estado, que é a nobreza. A nobreza que não tem aquela mesma função da Idade Média, como a gente já falou, eles não são mais aqueles cavaleiros medievais, mas eles são pessoas sustentadas muitas vezes pelo Estado, grandes donos de terra com grandes plantações, vivem na corte ou são funcionários do rei com algum cargo público importante. Do outro lado, nós temos todo o terceiro estado, que é o povo. As pessoas sem privilégios, as pessoas que têm que pagar impostos, as pessoas que não fazem parte das decisões políticas do reino. É importante lembrar que esse terceiro estado, ele envolve tanto o burguês extremamente rico que controla, por exemplo, as rotas de vendas de vinho dentro da França. Engloba ao mesmo tempo esse cara, extremamente rico, mas envolve também o camponês que trabalha para um nobre, por exemplo. Então o terceiro estado é todo o povão. Bom, então para fechar essa situação toda, e para destacar um pouco os interesses desses grupos, eu vou mostrar duas charges feitas na época do contexto da Revolução Francesa, para vocês entenderem essas tensões do terceiro estado com o primeiro e o segundo, ou seja, do povo com a nobreza e o clero. Então, essa primeira charge aqui já é uma crítica direta, não só uma crítica aqui, mas até a gente pode pensar que
é uma defesa da sua posição, em que o povo está dizendo, eu estou sustentando o país. Essa charge aqui, de um jeito ou de outro, ela está dizendo, olha, não é só uma crítica ao primeiro estado e o segundo estado, ao clero e à nobreza que estão sobre o povo, mas está dizendo que, olha, o povo está sustentando o resto do país, o povo sustenta o governo. E a segunda imagem, ainda mais representativa aqui no contexto mais urbano, é uma gravura com o autor desconhecido, mas ela é conhecida como O Despertar do Terceiro Estado, representado por esse senhor aqui, enquanto o nobre e o clero estão assustados porque ele está se libertando das suas correntes e está pegando em armas. Então aqui a gente já tem o começo dessa mobilização para a revolução, quando o povo vai efetivamente pegar em armas e vai se unir num primeiro momento contra o clero e a nobreza. Então essa é a grande disputa de interesses do primeiro momento da revolução, quando a burguesia, aliada principalmente com a população das cidades, com os trabalhadores pobres da cidade, esses dois grupos acabam se juntando contra os privilégios da nobreza e do clero. Ao mesmo tempo, a gente tem o clero e a nobreza que, evidentemente, vão lutar para defender os seus interesses. Então, esse é o contexto inicial desses interesses que estão em jogo no começo da Revolução. Estou destacando bastante isso porque, dentro do povo, dentro desse terceiro estado que esse senhor está representando, a gente tem aqui uma contradição muito evidente. A gente tem o grande burguês rico e a gente tem o pobre que está lutando para sobreviver, na verdade, nesse começo de revolução. Então, nesse primeiro momento, eles estão juntos. Mas, como a gente vai ver depois, esses revolucionários vão se dividir. A grande burguesia vai começar a ter medo desse povo que vai cada vez mais tomar espaço dentro da política francesa, e o povo vai ver que, o povo trabalhador vai ver que a burguesia não quer atender a todos os interesses que eles têm. Então, num próximo vídeo, a gente começa com as primeiras ações da Revolução. Por enquanto, ficamos por aqui com essa introdução geral. Até a próxima, então. Abraço.